Jogo de Máscara, desvendando a encenação por trás de tudo. Será que tudo passou de um jogo de máscara? Uma brincadeira? Tudo foi uma sacanagem com o povo brasileiro? O que realmente aconteceu essa semana? Eu quero trazer mais uns pontos para você poder debater sobre tudo o que está acontecendo, porque tem muita coisa que fica difícil de entender. Você tem um Senado que supostamente se levanta contra o STF, aí você tem o STF se levantando contra o Lula, nós temos a grande mídia dizendo que agora a lua de mel acabou, que o STF não quer mais saber do Lula, e na calada da noite nós temos a notícia de que o Lula indica o Paulo Gomet e o Dino. Aí você para e fala, mas peraí, se o STF realmente está brigando com o Lula está brigando com o STF, e aí houve essa briga do Senado com o STF, passando PECs, etc e tal, como que a gente pode acreditar que passaria tão facilmente, ou até mesmo podem contemplar que o Dino passa no Senado? Então, são coisas que nós temos que questionar. É o que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre isso, tentar mostrar para você, há um jogo de máscara, não há um jogo de máscara, e se temos um jogo de máscara, quem é que está usando as máscaras? Quem realmente está fazendo esse jogo? É um jogo que tudo não passa de uma máscara? É alguns que estão fazendo a jogada? Vamos tentar debater isso com você. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente. Nós, conservadores, lutaremos até o último minuto do segundo tempo, até o juiz apitar o jogo. Até então, o jogo não termina, nós ainda não perdemos esse jogo. Nós vamos lutar porque isso fazem os patriotas de verdade. A gente não desiste. Se tiver 1% de chance, assim mesmo, lutaremos até o fim. Pessoal, me desculpa aí, o telão é novo, é um equipamento novo que a gente está usando agora nas nossas lives. Não sei usar muito bem ainda, então de repente acontece algumas coisas, algumas falhas aí, mas a gente está aprendendo conforme a gente vai fazer os vídeos, tá bom? Então, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, falar de política, falar desse ponto, dar uma girada na notícia e a gente termina, tá bom? Então vamos lá direto ao assunto sobre o que está acontecendo. Eu quero falar com vocês, mostrar para vocês um vídeo aqui do Pavinato para a gente colocar nesse contexto, né? Vamos tentar aqui colocar no contexto um vídeo do Pavinato. Essa PEC de merda, de merda, uma PEC de merda. Uma PEC de bosta. Peraí. Deixa eu tirar isso daqui. Você que está em casa acha que essa PEC é uma afronta do Senado e do STF? Eles estão enganando vocês. Mas o ministro Gilmar ficou bravo. Álvaro Barroso ficou bravo. Grupo de cena para enganar vocês. Para vocês ficarem aí bem tranquilinhos, achando que o seu representante do Senado está fazendo alguma coisa, eles estão enganando vocês. Porque essa PEC não serve para porcaria nenhuma. O Pavinato, você sabe que é um cara que eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito do trabalho dele, principalmente quando ele fala de questões técnicas, né? Porque ele é um técnico, ele é muito bom. Então, quando eu olho aqui na questão do Pavinato, né, na questão técnica, e aqui ele fala uma coisa interessante que nós precisamos debater, né? Então, o Pavinato, ele diz que tudo é uma encenação e que essa PEC, né, a PEC que ela seria uma PEC que... basicamente, o que eles estão dizendo é o seguinte: se uma lei passa no Senado, a lei passa na Câmara, um juiz sozinho não pode rasgar essa lei e jogar no lixo. Mas, se esse juiz se juntarem com outros 5 e 6 dos 11 rasgar e jogar no lixo, tá de boa. Então, nós já falávamos o que o Pavinato está falando, nós concordamos nesse aspecto. Não é uma lei que realmente vai prejudicar a ninguém. E os nossos questionamentos eram exatamente esse. Cara, como que o STF está tão revoltado com uma lei que é um belisco? É uma lei que não faz nada. Eu até falei um vídeo para vocês outro dia. Qual a dificuldade de você colocar 6, né, ter 6 votos em vez de 1? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade
que o STF tem de colocar 6 votos em vez de 1. Então não tem dificuldade nenhuma. Então aqui o Pavinato ele acredita que esse aspecto é uma jogada, uma máscara, um teatro das tesouras, uma palhaçada. Eu tendo a discordar um pouco com ele. Eu vejo a palhaçada, eu vejo o ponto dele, mas eu também vejo que a visão, como eu falei para você de antes, era o seguinte: ninguém nunca na história do Brasil foi para cima do STF. Então, é uma testando água, é o que eu falo para as pessoas. Quando você vai entrar na água, você bota o pé para ver se está frio. Né? Se está frio. Então, o que acontece? O Senado, nesse momento, ele está testando a água. Ele está testando para ver qual vai ser a reação. Aquele exemplo que nós usamos para você é do cachorro. O cachorro tenta te morder, você tem que educá-lo. Você não pode achar que é uma brincadeira quando o cachorro tenta te morder, quando ele está pequenininho, porque ele vai crescer e vai te dominar. Então eu acho que o STF encarou dessa forma. O STF viu que é o seguinte: peraí, eles inventaram esse negócio aqui contra a gente. Isso é uma palhaçada que não vai dar problema nenhum. Mas, se a gente não fizer nada contra o Senado, se nós, togados, não nos mostrar revoltados contra o Senado, a próxima pode ser o impeachment de um de nós. Entendeu? Porque já tem no Senado, aí sim, uma PEC que não é um tapinha no rosto, não. É uma porrada. Porque, é como eu falei, a primeira é aquela coisa que você bota o pé na porta. Botou o pé na porta, não fecha mais. O Senado está querendo botar o pé na porta do STF. Uma vez que o pé estiver ali, aí não fecha a porta. E agora o Senado consegue entrar. A próxima PEC que o Pacheco já disse que vai colocar em 2024, porque já está terminando o ano, ela limita os juízes a 8 anos de mandato. Ou seja, isso sim é uma porrada. Então, eu concordaria com o Pavinato se não houvesse uma outra PEC já vindo atrás dessa, mas já vem, provando o nosso ponto, que realmente não é um teatro das tesouras tudo que nós estamos vendo. Algumas coisas eu concordo com ele. Por exemplo, o Lula sabia e ele aprovou que o PT votasse para essa PEC. O Lula sabia. O Lula fez um acordo, tudo indica que Lula fez um acordo, e o Lula ele deu para o STF o Paulo Gomet e ele recebeu de presente o Dino para a Suprema Corte. Foi uma negociação, foi uma transação que eles fizeram. Tem vários bolsonaristas dizendo que o Paulo Gomet é um conservador. Eu botei para você um vídeo no dia de ontem, se eu não me engano, onde a esquerda está desesperada com o Paulo Gomet, dizendo que ele apoiava até os militares. Quer dizer, um cara muito mais conservador, fez as coisas totalmente contrárias dos progressistas. Então, existem vários pontos. Só que nós também temos que apontar que esse Paulo Gomet, ele votou para a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, fica complicado isso aí. Então, eu acho que a gente tem que botar esses pontos. E o que você acha? Você acha que tudo foi um teatro das tesouras? Ou você acha que algumas coisas foi um teatro e outras não? Pessoal, cada um pensa da sua forma. Ninguém aqui, não é para todo mundo pensar igual, né? Vamos continuar lá. Porque se o Senado quisesse fazer alguma coisa, chamava ministro do STF, que está tomando decisões contrárias à legislação, chama na xincha. Se o Senado quiser fazer alguma coisa, vai reprovar o Flávio Dino. Agora, se o Senado, que aprovou, né, em 2 turnos essa PEC, aprovar o Flávio Dino, o trouxa é você. Bom, o trouxa sempre somos nós. Isso aí a gente sabe disso. A jogada é sempre uma jogada política e o trouxa somos nós. Mas nós temos que lutar para mudar exatamente isso. Temos que mudar exatamente isso. Agora, eu não vejo que se o Flávio Dino, porque eu votei para você, se o Flávio Dino for sabatinado, então é uma coisa que todo mundo já esperava. Se o Flávio Dino for bloqueado,
aí é uma vitória, a maior vitória que a direita já teve nos últimos anos contra o Lula e a maior derrota do Lula. O Lula pode até cair depois de uma dessa. Então, mostra uma fraqueza geral do Lula, mostra que o Lula realmente não tem apoio nenhum, mostra que o Lula realmente vai cair. Agora, se o Dino ele entrar, é claro que tem acordos. É claro que tem acordos. E nós sempre soubemos desse acordo. Isso aí não está escondido de nenhum de nós.